Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos. Essa aulinha de hoje vai ser sobre saúde pública. A gente vai falar um pouquinho sobre o programa de saúde da criança hoje. Apesar dele estar junto com o programa de saúde do adolescente também, a gente vai dividir. Hoje a gente vai ver o programa de saúde da criança, tá? E depois a gente faz uma outra aulinha sobre o programa de saúde do adolescente, para a gente poder dividir e separar direitinho, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem me encontrar através do e-mail. Os meus alunos têm meus contatos, então fiquem à vontade, tá? Deixa eu só abrir aqui a aula. Espero que estejam todos bem, com saúde. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Beleza, já está aberto. Bom, já deve estar aparecendo para vocês, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a Política Nacional de Saúde da Criança. É bom lembrar que quando a gente fala de políticas públicas, né, a gente está falando daquelas políticas implantadas pelo governo, aqui ninguém está falando de nenhum tipo de governo específico, e sim das três esferas, governo federal, estadual, municipal. Então, esses poderes, né, esses governos, essas gestões, elas implementam políticas que visam a saúde da coletividade e de uma determinada faixa etária. No caso aqui, nós vamos ver sobre crianças, tá? Então, é a política nacional implantada, a gente vai ver um pouquinho da história. Né? Em 1937, foram instituídas algumas ações para a proteção da maternidade. E por que fala maternidade, Cláudia, se a gente está falando da criança? Porque a criança começa na maternidade, né? Então, ela começa, quando eu começo a falar do bebê, eu preciso falar do parto. Preciso falar da mãe que pariu, de como foi esse parto, se ele teve falta de ar no parto, fez uma hipóxia, né? Que no futuro vai levar ele a ter alguma deficiência, tá? Então, eu preciso dar apoio a essa mãe, apoio à maternidade, para que esse bebê e essa criança cresça com saúde. Então, o primeiro apoio a ela precisa ser ainda no ventre materno. Então, por isso que as políticas públicas que envolvem as crianças, elas começam com a mãe, começam com a gestante, tá? Então, foram instituídas em 1937, começaram a ser instituídas as políticas de proteção para a maternidade, para a infância, né, para a adolescência, né, pelo antigo Departamento Nacional de Saúde do Ministério da Educação, ainda estava ligado ao Ministério da Educação. Em 1973, foi criado o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, que nós vamos falar sobre ele na nossa última aula de saúde pública. E em 1975 foi criado o Programa Nacional de Saúde Materna Infantil, tá? Que tinha a intenção de reduzir a morbimortalidade da criança e da mulher. A mortalidade e a morbidade. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas existe uma diferença. Se eu não falei, para o vídeo, anota, tá? Então, qual é a diferença entre morbidade e mortalidade? Morbidade é o adoecimento, é o adoecer. E mortalidade é a morte. Por exemplo, eu posso falar para vocês que a morbidade por coronavírus é alta, mas a mortalidade não. Por quê? Porque adoecem mais pessoas do que morrem. Adoecem mais pessoas e elas se curam, mas não é o mesmo tanto das que morrem. Então, a morbidade é o adoecimento e a mortalidade, a morte. Então, a intenção em 1975, com a criação do Programa Nacional de Saúde Materno Infantil, foi que a morbidade, ou seja, o adoecimento das crianças por doenças como infecções respiratórias, diarreias, eles reduzissem. E a mortalidade também. E da mulher, claro, né, que vai parir essa criança.
E na década de 80, em 1980, foi criado o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança, que é o PAIS-INC. E esse programa já dá assistência integral à mulher e à criança, depois que a criança nasce, para desenvolver ações que melhorassem as condições de saúde, a cobertura, né, ou seja, o cuidado com essas duas parcelas da população, e a rede pública de serviços, tá? Em 1984, visando uma maior especificidade no cuidado, né, o PAIS-INC foi dividido em Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher e Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança. Então, hoje a gente tem 2 programas, tem o Programa de Saúde da Mulher e tem o Programa de Saúde da Criança, que é o que a gente vai estudar hoje, Programa de Saúde da Criança, tá? E em 2005 nasce o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, só o nome aumentou para nacional. Tá? Esse programa não é uma rede, e sim uma política. É uma política, um programa, né, que articula, que dentro dele tem a Rede Cegonha, que lida com os recém-nascidos, né, de 0 a 28 dias, a rede de pessoas com deficiência, a rede de urgência e emergência, a atenção psicossocial e as doenças crônicas. Dentro do Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, tem todas essas redes, ou seja, a criança nasceu com deficiência, ela vai ser encaminhada para a rede de pessoas com deficiência, teve um problema de urgência e emergência, ela vai ser encaminhada para a rede de urgência e emergência, né? A criança precisou de uma atenção psicossocial, de psicólogo, né, de assistente social, ela vai ser encaminhada para o CAPS infantil, né? A criança tem doenças crônicas, ela vai ser acompanhada dentro do Sistema Único de Saúde. A rede Cegonha é para aqueles bebês de 0 a 28 dias, tá? Então, o Programa Nacional, ele é uma política, mas dentro dele estão todos os acessos ao SUS, tá? E esse Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, ele tem por objetivo dar maior assistência às crianças do nosso país, do Brasil. Ele funciona através de 2 princípios, o princípio da integralidade, ele é integral, e o princípio da equidade, da igualdade de assistência. Aqui tem um videozinho que eu vou passar para vocês. A verdade é um desenhozinho animado, só que ele é muito bonzinho para explicar sobre esse programa, tá? Então, eu vou passar aqui rapidinho para que vocês tenham acesso. Só um pouquinho, já vou apresentar, tá? Seguras e se desenvolver em um ambiente saudável, com amor, diálogo e limites sem violência. A garantia desses direitos começa na gravidez, quando a mulher é acolhida no serviço de saúde para realizar o pré-natal. É um momento oportuno para que ela receba orientação sobre os cuidados com a sua saúde e a do bebê. Também permite que os profissionais de saúde possam observar sinais de violência ou situações de vulnerabilidade e risco. Desde a gravidez, é importante a construção de vínculo com a criança, conversar, cantar para o bebê e acariciá-lo com demonstração de afeto. É um direito da mulher ser acompanhada no parto e pós-parto por uma pessoa de sua confiança. O importante é que ela se sinta segura e protegida para o momento da chegada do bebê. Ao nascer, a criança tem direito a ser amamentada, a receber a caderneta de saúde e a certidão de nascimento.
No momento da alta, a equipe da maternidade orienta a mãe e o pai a comparecer com o bebê até o 7º dia na unidade. Você vê aquilo que eu falei para vocês, o cuidado começa lá com a mãe, para depois você pegar a criança e aí continua na atenção integral à saúde da mulher, o cuidado com a mãe, e na atenção integral à saúde da criança, o bebê vai sendo cuidado até ele crescer e se desenvolver dentro do Sistema Único de Saúde. Básica de saúde, a fim de serem avaliados e orientados. Lá, o bebê vai fazer o teste do pezinho, receber as vacinas e iniciar as consultas de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento até a adolescência. Nós, adolescentes, precisamos de orientação para encarar todas as mudanças. A interação com a escola, com a comunidade e com os grupos de amigos vai exercer forte influência sobre nossos comportamentos, valores e formação de vínculos, em especial nas relações afetivas e amorosas. Conversar, trocar ideias, esclarecer nossas dúvidas enriquece o diálogo e facilita a resolução de conflitos. Professores, profissionais de saúde, pais, familiares e outros profissionais são muito importantes para contribuir com a nossa formação e orientar sobre os cuidados com a nossa saúde para que sejamos capazes de intervir na sociedade que vivemos e melhorá-la. Por isso é preciso cuidar, proteger e acompanhar quem está nascendo, crescendo e se desenvolvendo. É isso que queremos, paz e uma chance para ser feliz. Para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências tem início a partir do primeiro contato, independente do nível de atenção. Quando crianças ou adolescentes sofrem algum tipo de violência interpessoal, seja de natureza física, psicológica, sexual, negligência ou abandono, a rede de saúde, em conjunto com outras políticas sociais, entra em ação para promover o cuidado nas seguintes dimensões. Acolhimento. As crianças ou adolescentes e suas famílias devem ser recebidas de forma acolhedora e respeitosa por qualquer integrante da equipe de saúde. É necessário que este esteja sensibilizado e capacitado para essa abordagem. A criança ou adolescente deve se sentir protegido durante a conversa com a equipe de saúde. O local para essa escuta deve também ser um ambiente apropriado para a situação. Em todas as dimensões do cuidado, devem ser respeitados os princípios da ética, privacidade e sigilo. Atendimento. A equipe de saúde realiza consulta clínica, escuta e dialoga com a criança ou adolescente e a família para coletar informações preciosas sobre o ocorrido. A ação do profissional diante de uma criança ou adolescente em situação de violência pode representar uma oportunidade única de sua história ganhar novos rumos. Com o diagnóstico, a equipe da saúde orienta a família sobre o tratamento e os cuidados. A equipe planeja um projeto terapêutico singular para cada caso, buscando integrar profissionais da rede da assistência social, educação, entre outros. A notificação deve ser preenchida pela equipe de saúde que realizou o atendimento para fins de registro e informação da Vigilância de Violência e Acidentes da Secretaria Municipal de Saúde. Em seguida, deve comunicar o caso ao Conselho Tutelar da forma mais ágil possível, por escrito, por telefone, especialmente nos casos de maior idade. É importante esclarecer para a família que o registro da informação e a comunicação com o Conselho Tutelar são definidas por lei. A notificação não é uma denúncia, e sim um instrumento para proteger crianças e adolescentes da situação de violência. O segmento na rede é uma dimensão importante que permite a continuidade do cuidado tanto nos serviços de saúde, unidades básicas de saúde, ambulatórios, serviços especializados e, necessário, nos centros de atenção psicossocial infantil e juvenil, quanto nos demais serviços da rede de proteção social existentes no território.
está falando as partes, né? De rede de proteção. O primeiro foi o nascimento, depois foi a questão dos maus tratos, e agora a rede de proteção. Proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes é responsabilidade de todos nós, exigindo trabalho em rede. A rede de cuidado e de proteção é composta por serviços de saúde, assistência social, educação, conselho tutelar, segurança pública, Ministério Público, Justiça e entidades da sociedade civil organizada. A rede se efetiva no acompanhamento de crianças e adolescentes e suas famílias em situação de violências nas unidades básicas de saúde, equipes de saúde da família, nos centros de referências de assistência social, centros de referência especializados de assistência social, no conselho tutelar e na rede de ensino, delegacias especializadas, varas da infância e juventude e entidades da sociedade civil organizada e outros serviços no território. O olhar ampliado e o estabelecimento de vínculo podem fazer a diferença na vida de quem está sofrendo ameaça, medo e violência. O apoio da rede social no território, formada por igrejas, associações comunitárias e organizações não governamentais, é uma estratégia poderosa para o fortalecimento das famílias, no aprendizado de novas formas de se relacionar com crianças e adolescentes, baseadas no diálogo. Ao somar esforços, a rede se fortalece para intervir nos ciclos de violência presentes no lar, na escola e na comunidade, e promove uma cultura de paz. E assim nos tornamos capazes de enfrentar a violência. Bom, eu acho que ficou bem explicadinho, né? Porque através desse filminho, assim, a gente consegue entender que o que é uma rede. Uma rede é vários fios entrelaçados. Então, é a mesma coisa aqui na atenção de saúde da criança. Vários setores da comunidade, vários setores da sociedade estão entrelaçados e de olho nessa criança, no cuidado, né, dessa criança. Então, eu tenho o Ministério Público, eu tenho a rede de assistência à saúde, tenho o pessoal de serviço social, tenho os CAPs, tenho os centros de referência, tem conselho tutelar, a escola. Então, são várias pessoas que podem aí denunciar maus tratos, denunciar falta de cuidados a essa criança, tá? Isso é chamado de rede. E aí essa criança tem vários lugares para ela ser encaminhada de acordo com a situação em que ela esteja vivendo. Isso é que é a política de atenção à saúde da criança, tá? Ok? Vamos voltar agora aqui para o nosso slide. As crianças, né, elas são consideradas crianças de 0 a 9 anos, né? Crianças são pessoas de 0 a 9 anos. Sendo que de 0 a 5 anos é considerado a primeira infância e de 5 a 9 a segunda infância. Nessa primeira infância, é aquele momento em que ela precisa de amor, de respeito, de carinho. É aquela folha em branco, onde tudo que a gente escrever vai ficar, os valores que você der, os ensinos, né, onde essa criança está adquirindo o maior número de aprendizado. É nessa primeira infância de 0 a 5 anos. Então, dê todo o amor, todo o carinho, todo o respeito do mundo que você tiver com ele, que você vai estar criando um adulto estruturado e equilibrado. Esse Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, o PNASC, né, que é essa sigla que está aqui, é formado por 7 eixos, né, formado por 7 estratégias que orientam as ações do profissional de saúde e dos serviços de saúde. Então, o primeiro eixo é a atenção humanizada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido. O segundo eixo é o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável. Terceiro eixo é a promoção do acompanhamento, crescimento e desenvolvimento. Quarto eixo, atenção integral às crianças com agravos prevalentes na infância ou com doenças crônicas. O quinto eixo, atenção integral à criança em situação de violência, prevenção de acidentes e promoção da cultura e da paz. A sexta é a atenção à saúde da criança com deficiência e situação específica de vulnerabilidade. E a sétima é a vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. Então, esses 7 eixos, imagina-se que se a gente conseguir cuidar disso tudo, a gente está cuidando para que as nossas crianças não adoeçam e nem morram. Se vocês puderem ver
direitinho esses 7 eixos, vocês vão ver que a gente está cuidando de tudo. A gente está cuidando da gestação, do parto, do bebê quando nasce, da rede cegonha, do aleitamento materno, quando ele para de amamentar, da alimentação mais saudável, das doenças prevalentes na infância, das situações de violência e prevenção de acidentes, das crianças que nascem com deficiência ou algum outro agravo, né? Prevenindo o óbito infantil, fetal e materno. Então, você consegue ver a criança como um todo e dando a ela um futuro com maior qualidade, com saúde, com respeito. Tá? O primeiro eixo, que é a atenção humanizada à gestação e ao parto, no primeiro eixo, você vai ter uma melhoria do acesso, qualidade e humanização dentro da obstetrícia para a mulher parir, né? Então, tem aquele parto humanizado, inclusive com a participação do pai. Depois, essa criança ela é acompanhada no seu crescimento e seu desenvolvimento através de consultas mensais, tá? E o pré-natal dessa mulher também é feito, pelo menos 5 consultas o Ministério da Saúde preconiza. Para garantir isso, né, para garantir que existam essas ações, a gente tem que prevenir contra algumas doenças como o HIV, a sífilis, a questão da humanização do pré-natal até o nascimento, utilizar o método canguru, se por acaso esse bebê precisar, né, que vai colocar o bebezinho em contato com a mãe, se ele nascer muito fraquinho, então é uma maneira dele se reabilitar para bebês prematuros de baixo peso, tá? Recém-nascidos que estão em estado grave, ter uma assistência, né, uma UTI neonatal boa, a entrega da caderneta de saúde da criança, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre ela, para que a mãe possa acompanhar e levar em todas as consultas e dar as vacinas, né, realização do teste do pezinho, que é feito com até 1 semana de vida, para ver se essa criança tem alguma patologia que possa ser controlada antes dela começar a ter algum probleminha de saúde. Acompanhar o recém-nascido mensalmente, né, durante o primeiro mês de vida, durante o primeiro ano de vida, desculpa, e fazer a triagem neonatal, ou seja, do crescimento, desenvolvimento desse recém-nascido. O segundo eixo, que é o aleitamento materno, né, ele vai cuidar da amamentação, estimular essa amamentação, porque traz vantagens para a criança, para a mãe, tá? E é uma estratégia barata para reduzir a mortalidade e a morbidade. Existem alguns hospitais que eles são conceituados pelo Ministério da Saúde como Hospital Amigo da Criança. São aqueles hospitais que seguem os 10 passos do aleitamento materno e eles recebem um estímulo, né, uma verba a mais, né? Tem a sala de apoio à mulher trabalhadora que amamenta, então é obrigatório. Algumas grandes fábricas e indústrias, elas têm uma salinha na mulher que volta a trabalhar, mas ela precisa amamentar. Nós temos também a rede brasileira de bancos de leite, né? Quando a mulher não sai o leite, mas ela pode pegar o leite nesses bancos de leite para poder dar para o seu filho, tá? Que ela pode estar, esse banco de leite, ele pode estar vinculado a algum hospital amigo da criança. O terceiro eixo é a promoção do acompanhamento, crescimento e desenvolvimento, né, que aí aqui a gente vai falar sobre a caderneta de saúde da criança, que ele recebe assim que nasce, né, e ele é muito importante para o profissional de saúde anotar ali tudo que ele está vendo da criança. A criança esse mês teve diarreia, se não cresceu bem, tá? Então, a gente vai ver aqui um videozinho que vai falar um pouquinho sobre essa caderneta de saúde da criança, tá? Só um pouquinho para vocês entenderem, que a gente pensa às vezes que tem só vacina, né? Muita gente pensa, só tem vacina nessa caderneta de saúde da criança, mas não é verdade, tá? Não tem só vacina, tá? Ela tem muito mais do que isso, ok? Vamos ver agora um videozinho bem top, bem legal sobre isso. É uma médica e uma enfermeira, elas são bem legais, bem engraçadas. Vamos lá? Aqui, eu com meus R$50 de cafezinho, Tayane com os 35. Vamos começar nosso vídeo de hoje com ela, que é enfermeira mestre, sabidíssima desse negócio de caderneta infantil aqui, que eu achava que era só de vacina. Eu achava assim que chamava caderneta de vacina. E chama caderneta de saúde da criança e esse é do menino. Então ela vai falar um pouquinho pra gente, né, Tatá, como que funciona esse negócio aqui de caderneta, porque
tem muito mais, vai muito além do que a gente imagina, e vocês vão saber muita coisa hoje que eu tenho certeza que vocês nunca leram essa bagaça, assim como eu, princesa. Elas são muito engraçadas. Eu nunca li. Vamos lá, Tatá. O que você tem de legal para contar que tem? Conta alguma coisa aí que você acha que, tipo, super importante que a gente não tem noção que tem nessa caderneta. Essa é a caderneta de saúde da criança. Então, todas as informações de saúde do bebê, né, da criança, que estará aqui. Ela é desde 2005, né, que ela é proposta pelo Ministério da Saúde, então tanto na rede pública quanto na rede privada a caderneta é igual para toda criança. Você só tem direito a ela quando nasce o bebê. Então nasce o bebê, você tem direito à caderneta de saúde da criança. Foi exatamente assim comigo. O Cauã nasceu, escorregou, me deram essa caderneta e falaram, agora leva que o filho é teu. Leva o bebê e a cadernetinha que vai te orientar, mas eu não li nada. A caderneta ela é instrutiva, né? Então, toda mãe, né? É comum a mãe pensar que só é a caderneta de vacina. Então, geralmente, é porque também, às vezes, é orientada, né? Então, aqui vai estar vacinando seu filho e tal. Então, mas não, ela tem inúmeras informações antes. Então, aí a gente começa, né? Ela tem informação de direito do pai, direito da mãe, licença, né? O que precisa para registrar a criança, então tá tudo aqui. E aí depois a gente vai ter os primeiros cuidados com o bebê. Essa é a parte que a topeira aqui não viu, não leu, e aí na hora de cuidar do umbigo, joguei tudo na internet, tava tudo mastigadinho aqui pra mim. Até a cor do cocô do bebê tem aqui, o mecônio, depois quando fica bem amareladão, ouro, lindo, aquele cocôzão bonito. Eu não sabia que ficava assim, então eu fui descobrindo no dia a dia com a criança, mas tava tudo escrito aqui. Aqui. Então, aqui tem as cores, né, quando estão normais, as fezes, quando são suspeitas, né, assim, né, aqui deve acender uma lanterninha vermelha. E aí a gente tem os primeiros cuidados, que é a primeira fase que é mais delicada, né, de chegada do bebê. Depois a gente vai ter cuidado com a amamentação, que é muito importante, um assunto muito delicado, depende de cada família, concepção, né, e aí são inúmeras questões, mas aqui tem um cuidado. Então, como fazer, qual que é o benefício para o bebê, qual que é o benefício para a mãe. Então, como a pega, como deve ser correta, se a mãe precisa trabalhar, como que ela deixa esse leite, conserva, como que ela tira. Higieniza então, todo o material para cuidar do bebê. Tem tudo. O que ela precisa para higienizar, né? Na onde deixar depois, quanto tempo, tirar o leite do congelador para dar para o bebê. Então, aqui tem... Vamos ter esse assunto aqui, tá marcado já em entrevista. Eu vou botar o arroba aqui da minha coleguinha que a gente vai conversar, mas voltando ao assunto, vamos lá. Depois a gente vai, né, eles vão quebrar um pouquinho um dos mitos, né, então em relação à dificuldade de alimentação, um pouco leite fraco, né, as mamas integradas, o que fazer. Então aqui orienta um pouquinho, porque quanto mais conhecimento, mais empoderamento. Então como é uma fase muito delicada, inúmeras opiniões, né? Vem a família, vem o pai, vem a própria mãe, vem a criança. Então aqui ajuda um pouquinho no conhecimento, né? Você ter mais força da decisão que você tem que tomar. Sim. Então ajuda. Depois a gente vai falando dos 10 passos da alimentação, né, que é importante, então, para os menores de 2 anos, que são diferentes, né, depois, para os de 2 a 10 anos, que aqui já entra a alimentação normal, né, que ele tem que comer, a introdução alimentar, então vem os 10 passos da alimentação saudável. Vem tudo, mastigadinho. Tudo. Aí aqui a gente vai ter o número de consultas, né, que é ideal para o bebê, então, a primeira semana de nascimento, primeiro mês, segundo mês, parto. Ai, que maravilha, até grifei para não esquecer os dias de levar meu filho no pediatra. Que é o de crescimento e desenvolvimento. E essas informações vão estar registradas na parte mais final da caderneta. Então, aqui começa mesmo os registros de saúde, né? Que daí aqui vem os gráficos, então perímetro cefálico, e aí toda a anotação, ela vai fazendo um registro contínuo. Vai ligando os pontos, né? Então, aí para você ver como que está o crescimento, se está tudo ok, né? Se tem alguma interferência e tal. Então, aí aqui nessas risquinhas aqui, eu descobri que o Cauã tava ficando sempre no mesmo peso, mesma medida, e aí ligou o alerta eu tive que fazer como é o nome? Quando dá o leite, além do peito, eu tive que complementar. Tive
tive que complementar porque o peso... Ele caiu bastante. A gente tava com medo de chegar no mês que vem, de voltar na pediatra, e ele tá abaixo do peso. Imagina, meu filho passando fome. Ai, eu já fiquei, mãe, né, chora. Meu filho, ele estava passando fome, ele tá na mesma linha, meu Deus, então por isso que ele tá chorando tanto. Dá uma mamadeira, pelo amor de Deus. Mas eu nunca quis tirar do peito, porque eu sonhei com isso. Eu queria, e tanto que eu amamentou até os 2 anos. Mas eu achava, deixa eu mostrar só um detalhe, eu achava que a caderneta, cadê? Era só isso aqui. Eu achava que a caderneta basicamente só via vacinas, entendeu? Então vocês podem ver que eu gastei um pouco de milhões de dólares em vacina. Aí eu vou contar minha experiência, o porquê que eu fiz isso. Eu investi em vacina no meu filho porque eu tive na minha família um problema com um menino, filho da funcionária da minha mãe, que viveu comigo 24 anos, que me criou. E ele morreu, ele tinha 14, eu tinha 11. E ele morreu de meningite do dia pra noite. Pra mim foi muito, eu me abalei muito, fiquei muito abalada. E eu pensei, na minha vida, se eu puder pagar, eu não vou sofrer com isso. Meu filho, se falar, seu filho teve um problema, não vai ser por causa de vacina. Eu vou pagar. Se eu vou pagar, menino, eu tive que trabalhar pra pagar. Olha, isso aqui é muito caro, tá? Mas, conta ainda, tá? Porque não precisa ser só particular. Por que não precisa ficar com essa loucura minha? Em relação às vacinas, tem dúvida de quais são as vacinas. É uma fase bem dolorida, né? Porque você vai colocar uma agulha na criança. Então, dói. Real. Mas assim, pra te dar um pouquinho de mais força, então aqui tem tudo explicando. O que serve, qual que é a primeira dose, a segunda dose. Então, com 2 meses, ao nascer ele toma, depois 2 meses, depois 4, depois 6, depois 3. Porque tem os dois lados da moeda. Tem a mãe que é super preocupada como eu e tem a mãe que fica, eu não, vai dar reação. Ai, mas será que... E se ele ficar doente com essa vacina? Eu acho que essa vacina aí é perigosa. Então, assim, as vacinas, elas são totalmente asseguradas. Tanto a da rede privada quanto a da rede pública são totalmente confiáveis. A da rede privada, a diferença é que eles dividem um pouco. Por exemplo, a meningo, para nós, na rede privada, é meningo C. Então, protege algumas cepas da doença. Lá não, lá tem a CWY, que para nós não é de rotina. Isso. Então, assim, existe, só que é para mais pacientes acamados, né, indígenas, tem algumas classificações lá. Então, não é de rotina da criança. Então, lá na rede privada, não, já tá para criança. Então, tem algumas coisas, penta e hexa, algumas diferenças. Mas, assim, da saúde pública, totalmente segurada, fica tranquilo. É o que, assim, a gente tem que agradecer muito por ter isso. Então, assim, isso previne muito as doenças que são potencialmente fatais para as crianças. Então, assim, isso é proteção. A primeira parte mesmo a ser preenchida na caderneta de saúde da criança é essa daqui. Então, é a parte quando ele nasce. Então, são os dados deles do recém-nascido. Então, que é peso, que é a hora, o APGA no primeiro. Não tem a hora? Cadê a hora? Tem a hora. Ah, dia 13h22. Eu sempre achei que a Cauã nasceu 11 horas da manhã. Você vai ficar pra sua vida depois de você assistir. Ai, que burra, gente. Tá tudo escrito aqui, estupícia. Então tem tudo. São os primeiros dados da criança. Então, é o teste do coraçãozinho, né? Que eles graveiam, tudo faz, o do olhinho, do reflexo. Então fica aqui, né? Seu primeiro registro. A criança nasceu, vai estar tudo registrado aqui. Depois a gente tem as outras informações que vai ser com o decorrer mesmo, né? E aí é o que a gente mostrou mesmo, os gráficos. Tem a parte do desenvolvimento da criança, né? Que é uma parte muito importante. Que a gente tem... sim. Aqui nessa caderneta também fala o que é o normal, padrão, né? De normalidade. E o que sai um pouquinho do padrão. Então, às vezes, a gente não quer ouvir o que as outras pessoas estão falando. Ai, seu filho é um pouco pequeno para a idade dele. Ai, seu filho tá um pouco... tá pouco estimulado. Ai, seu filho tá... E a gente fica ouvindo essas opiniões e às vezes a gente nem quer ouvir, sabe? E ignora. Mas aqui na caderneta tem tudo, os padrões, como que fazer quando sai um pouquinho do padrão, quando você deve procurar ajuda. Eu estou no PSF, então a nossa realidade, quando faz o pré-natal, a gente já fala pra mãe, olha, você vai receber uma caderneta, ela é um pouquinho grande, mas a gente vai te orientar, porque a gente não tem acesso ainda a dar para a mãe, né, no pré-natal. Mas quando faz a primeira visita do auxiliar, né, espera-se que seja na primeira semana de vida da criança, então aí a gente mostra, entrega tudo e fala pra ela. Nós que tem plano não ter visita domiciliar, eu queria. Então aí a gente vai lá na casa e mostra.
né, tudo que vai ser, onde que você pode consultar e tal, né? Aí eu vou deixar aqui o site para vocês entrarem, se vocês, mães, antes de ter o bebê, quiserem ter acesso à cartilha, tem tudo na internet. No site do Ministério da Saúde. Então, não quer dizer que porque a pessoa não te visitou, você não tem informação, tá tudo lá na internet, onde a internet ela mesmo. Né, assim, são cuidados, alertas. Né? Claro que não é que está ensinando você a cuidar, não, são só alertas para poder, né, ficar mais atento, porque criança cada dia... Brinde essa caderneta. Ela merece. Bom, gente, ó, tem muita informação. Se quiserem mais, vou deixar a arroba da Tayane aqui, ela sabe tudo sobre esses assuntos de caderneta, de vacina. Se vocês tiverem dúvidas sobre vacina, pode perguntar para ela. Super gabaritada, então, por favor, procurem informação, vamos compartilhar informação e vou deixar tudo aqui escritinho para vocês. Qualquer coisa que pergunta pra Tayane. Obrigada, Lívia! Bom, gente, então, sobre a caderneta, vocês viram, né, que é uma caderneta gostosa mesmo. E se a gente pudesse estimular as mães a olhar, a ler, né, porque infelizmente o brasileiro, ele não lê, mas é uma coisa muito bem feita, muito linda, que tem todas as informações possíveis. Basta que a gente leia e cuide e anote a evoluçãozinha do bebê, tá? Qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a caderneta, eu acho que ficou bem explicadinho, eu acho ela super bem interessante, né? Mas qualquer coisa, vocês mandam um zap que nós responde, tá? O quarto eixo, tá, é a atenção integral às crianças com agravos, né? Ou seja, a atenção às crianças que adoecem, tá? Então, o intuito desse quarto eixo é diagnosticar precocemente logo essas doenças para que elas não causem problemas na criança, porque a gente sabe, por exemplo, uma criança que tem diarreia crônica durante o primeiro ano de vida pode afetar o seu crescimento e o seu desenvolvimento como adulto, tá? Prevenir também essas doenças crônicas, cuidar dos casos que forem diagnosticados e incentivar a internação e o atendimento domiciliar, se for o caso, tá? Para isso, para que essa estratégia aconteça, a gente tem o IGP, que é a Atenção Integral às Doenças Prevalentes da Infância, que é um atendimento que é feito pelo pessoal da enfermagem, tá? E tem o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, tá? Que é o que a gente vai estudar no último momento aqui de saúde pública. O quinto eixo é a atenção integral à criança em situação de violência, né? Aquelas crianças que sofrem maus tratos, negligência, violência, tá? Então, algumas crianças, elas são expostas a violências de natureza sexual, física, psicológica, negligência, abandono, infelizmente. É com muita tristeza que a gente fala uma coisa dessas. E as ações é orientar e sensibilizar os gestores e os profissionais de saúde para observar. Então, a criança chegou até você, observa e busca algum sinal no corpo dela, na atitude dela que leve a você a pensar que ela está sofrendo algum tipo de maus tratos, tá? E para que essa criança possa ser atendida por um psicólogo, por um serviço social, que você possa encaminhá-la para que a assistência social tenha ou a psicóloga ou a médica, ela tenha uma capacidade maior de visualizar aquilo que a gente não conseguiu ver, tá? Ou mesmo o conselho tutelar. O sexto eixo é a atenção à saúde da criança com deficiência, aquela criança que nasceu vulnerável, nasceu com algum tipo de deficiência, tá? Então, essas crianças são incluídas na rede de atenção, né? E algumas com situações de vulnerabilidade, como crianças indígenas, quilombolas, crianças negras, crianças em situação de rua, crianças que estão sendo submetidas a trabalho infantil, são todas crianças que estão vulneráveis, que não têm perto da sua casa, uma assistência grande de saúde. Então, são essas crianças que o Ministério da Saúde busca para ver em qual situação que elas estão, mas eles precisam ser notificados.
A sétima o sétimo eixo é a vigilância e a prevenção do óbito infantil, fetal, ainda dentro da barriga da mãe e da própria mãe, tá? Então, tem que ter um pré-natal, né, monitorar essa mortalidade. A mortalidade infantil é a mortalidade de criança com menos de 1 ano. Ela pode ser neonatal, quando a criança morre entre os 0 e 28 dias, ou pós-natal, do 28 dias até a véspera de fazer 1 ano. E o pré-natal tem que ser bem feito, essa criança tem que ser acompanhada, tá? E mesmo depois de toda essa implantação, após 26 anos da implantação de todo esse programa nacional, né, ainda cresce a mortalidade infantil no nosso país, infelizmente. Desde 1990, o Brasil não teve um aumento na taxa de mortalidade infantil até 2016. Em 2016 para cá, ela começou a acontecer, começaram a morrer mais crianças. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, a tendência é que a taxa nos próximos anos supere a taxa de 2015, tá? Isso devido à zika que a gente teve, à crise econômica, ao coronavírus, né, a dengue. Então, são esses problemas que aconteceram, que fizeram com que aumentasse o número de crianças que faleceram, infelizmente. E é isso, meus amores. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para mim, tá? Vocês também podem entrar em contato comigo pelo telefone, porque os meus alunos têm meu contato direto, tá bom? Tá bom, meus amores? Ou então deixe seu comentário aqui no vídeo, que eu vou falar com vocês e eu vou responder, tá bom? Beijo no coração de vocês, tá?